Muito bem, gente. Capítulo 9: Os judeus errantes. Do História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato. Exclamou Dona Benta depois de uma pausa. Sabe o que quer dizer Ur? Ur foi o nome de uma cidade da Caldeia, país vizinho da Babilônia. Nesta cidade, 1900 anos antes de Cristo, vivia um homem chamado Abraão, chefe de numerosa família e dono de muito gado. Abraão adorava um Deus único, ao passo que os seus vizinhos babilônicos adoravam muitos: o sol, a lua, as estrelas. Por esse motivo, Abraão aborreceu-se daquela gente, a qual, por sua vez, não gostava dele, tendo-o na conta de maluco. E Abraão mudou-se. Um dia, chamou a família, reuniu o gado e lá se foi em direção a uma terra situada à beira do mar Mediterrâneo, chamada Canaã. Em Canaã, prosperou grandemente. Um de seus netos, Jacó, teve 12 filhos, dos quais José, um menino inteligente e bonzinho, ficou logo o favorito do pai. Os outros enciumaram-se e um dia esconderam José num poço e depois o venderam a um bando de egípcios que iam passando. Em casa mentiram que as feras o tinham devorado. E Jacó acreditou? Não vendo o filho reaparecer, era natural que acreditasse. Mas sabe o que aconteceu a José no Egito, para onde os seus compradores o levaram como escravo? Também virou favorito, não mais do pai, mas do faraó, e acabou ocupando um dos mais altos cargos do governo, como hoje o de primeiro-ministro na Inglaterra. E isso num país onde ninguém saía de classes fechadas, como se diz. Que danadinho! Por esse tempo, houve uma falha nas colheitas de Canaã e veio a fome. Os filhos de Jacó, os israelitas, foram mandados ao Egito em busca de trigo. Nenhum sabia o que acontecera ao irmão. Estavam talvez certos de que ele não existia mais. Imaginem, pois, como abriram a boca ao chegarem lá e darem com José governando o Egito. Estou a imaginar, mas é a vingança de José, disse o menino. Errou, Pedrinho. José não tomou vingança nenhuma, como seria natural. Era realmente generoso. Em vez de vingar-se, encheu os irmãos de trigo e belos presentes, e disse-lhes que trouxessem toda a família de Abraão para o Egito. Ele se encarregaria de acomodá-la nas excelentes terras de Goshen, onde as colheitas nunca falhavam. A senhora disse israelitas, vovó. Por que se chamavam assim? Perguntou a menina. Porque Jacó tinha um segundo nome, Israel. Foi deste segundo nome que veio para os seus descendentes o nome de israelitas. Depois foram também chamados judeus. Os israelitas consideravam-se como o povo eleito de Jeová, ou Deus, e tinham muito orgulho disso. Em Goshen, viveram em paz enquanto José foi governo, mas depois da morte de José, passaram por muitas tribulações. Os faraós, que não gostavam da gente semita, deram de implicar-se com eles e maltratá-los. Esse estado de coisas durou 4 séculos. Por fim subiu ao trono o faraó Ramsés, o Grande, que resolveu dar um golpe de morte na tribo israelita. Para isso, ordenou que todas as criancinhas fossem trucidadas. Os carrascos obedeceram e mataram todas as criancinhas, menos uma. Escapou numa cesta de vime, solta nas águas do Nilo, um menino chamado Moisés, que ia tornar-se o maior homem do povo de Israel. Não é isso a tal matança dos inocentes de que tia Anastácia tanto fala? Exatamente, minha filha. Mataram as pobres crianças, todas exceto Moisés. Esse Moisés, depois que virou homem, assumiu o comando da sua gente. E a primeira coisa que fez foi providenciar para que todos saíssem do Egito, uma terra inimiga,
onde já estavam com mais de 4 séculos de judiação. Interessante, a palavra judiação, judeus, né? Saíram. Essa saída é famosa na história hebraica. Hebreu igual judeu. Hebraica igual judaica. E tem o nome de Exodo. Saída, saída. E para onde foram? Atravessaram o Mar Vermelho e a lenda diz que as águas se abriram à sua passagem. Depois andaram perdidos pelos desertos da Arábia, até que acamparam ao sopé do monte chamado Sinai. Ali, Moisés os deixou e subiu ao alto para meditar, ou conversar com o Senhor, como ele dizia. Mais de um mês esteve lá. Quando desceu, trazia as tábuas da lei, isto é, 2 pedras onde escrevera 10 regras de conduta chamadas os 10 mandamentos da lei de Deus. O povo de Israel teria dali em diante de seguir aqueles preceitos. Tábuas de pedra, cochichou Emília para o Visconde. Isso só mesmo lá. Dona Benta fingiu que não ouviu e continuou. Mas 40 dias era muito tempo para a paciência dos judeus. Cansados de esperar pelo chefe que havia subido ao morro para conversar com a divindade, resolveram adorar um deus egípcio que estava mais ao alcance, o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu e viu aquilo, ficou furioso, mas soube explicar-se, e breve os pôs novamente adorando o Deus de Abraão, cuja lei ele em pessoa acabara de receber no alto do monte Sinai. Mas recebeu mesmo, vovó? Se Moisés não afirmasse ter recebido a lei das mãos de Deus, ninguém lhe daria importância. Depois da morte de Moisés, os judeus peregrinaram ainda algum tempo pelo deserto e por fim regressaram às terras de Canaã. Lá, sossegaram. Os judeus não tinham reis como todos os outros povos. Eram governados por juízes, homens de vida simples e em tudo iguais ao comum. Mas isso não os contentava. Queriam ser reis, como os seus vizinhos, e então Samuel, que foi o último juiz, ungiu Saul, que foi o primeiro rei. Ungiu? Que história de ungir é essa, vovó? Uma cerimônia simbólica. Samuel ungiu Saul, derramando-lhe sobre a cabeça um pouco de óleo de oliva, e assim o transformou em rei. A história deste povo acha-se escrito num livro que, com o nome de Velho Testamento, faz parte da Bíblia, o livro sagrado dos povos cristãos. E como se chamava o Deus dos judeus, vovó? Chamava-se Jeová. A história dos judeus foi interrompida neste ponto por causa de uma barulheira na cozinha. Emília correra para lá e fora para o quintal com a lata de azeite doce. Para que isso, Emília? Perguntou tia Anastácia. Para ungir Rabicó, respondeu a diabinha. Talvez que depois de ungido ele se torne menos guloso. Muito bom, gente. Aqui está terminando o capítulo 9, né? Deem joinha, não esqueça aí agora, deem joinha. Se inscrevam no canal, divulgue o vídeo e até a próxima.